Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. OAB Sejur, o direito em alto e bom tom. Apresentando... Andréia, Nicolas, Ariane, Evi, Fabrícia, Jardilina. Olá, somos o OAB Sejur, o direito em alto e bom tom. Hoje nós vamos discutir o gasto público, especificamente na cidade de Chapecó. Dizem que algumas coisas nessa vida valem quanto pesa. E aí, o vereador vale quanto pesa? Ou vale quanto a gente investe? Será que esse dinheiro é revertido para nós? Para trazer os dados no primeiro bloco, Você Sabia, a Jardilina vai trazer algumas informações interessantes para nós. Nós fizemos algumas pesquisas no portal da Transparência sobre os eleitores da cidade de Chapecó, quantos têm os vereadores e os seus assessores, quanto eles custam para os cidadãos de Chapecó. Na cidade de Chapecó, eles possuem 133.989 eleitores e são 21 vereadores. Cada vereador possui 2 assessores, e que totalizam 42 assessores em exercício. O gasto com os vereadores, mensalmente, por cada vereador, é 11.669. Já os assessores é variável. O subsídio deles não é igual para todos. Alguns ganham 5 mil, outros 8, 7. Tem essa diferença. Mensalmente, os gastos na cidade tem de 245.053 de despesa com os vereadores, e totalizando anualmente uma despesa de 2.940.645. A gente fez essas buscas no portal da Transparência. A gente percebeu que a gente demora muito para encontrar essas despesas, não há uma acessibilidade e não tem facilidade de acesso, então a gente demora um pouquinho para encontrar esses dados no portal da Transparência. A gente fez alguns questionamentos sobre a demora da gente encontrar, então a gente levou umas 2 horas e meia mais ou menos para a gente compilar esses dados e verificar quanto cada vereador custava para o município, quantos eleitores tinha, quanto o presidente ganhava também, o presidente da Câmara. E a Fabrícia falou com o Legislativo, com Alain, para verificar isso, fazer esses questionamentos direto com eles, né? Bloco 3. Direito em alto e bom tom. A opinião do especialista. Nós falamos com o Alain, que é o servidor efetivo, ele é o secretário-geral lá, né, de modo geral, do administrativo. Os questionamentos que nós fizemos a ele foram 4 perguntas. A primeira foi: na sua opinião, o portal da transparência do município de Chapecó é de fácil e rápido acesso? Qualquer cidadão consegue chegar às informações que deseja através dele? A nossa segunda questão: considerando os munícipes que não dominam tão bem a tecnologia, na sua opinião, por que o portal da transparência não é mais intuitivo, de modo a facilitar o acesso às informações? A terceira pergunta: seria interessante pensar numa plataforma que unificasse os portais da transferências públicos, contemplando municípios, estados e União? Por quê? E a quarta e final das nossas questões foi a seguinte: qual a importância dos portais da transparência para os cidadãos? em relação ao portal da transparência, né? Aqui a Câmara Municipal de Chapecó se preocupa muito com a questão da transparência, né? Então, existe hoje essa preocupação com a transparência e uma transparência ativa, né? Como bem sabemos, a transparência ativa é aquela em que o próprio órgão, a própria administração pública, ela age de ofício e ela publica os seus atos em tempo real e ficam disponibilizados ali 24 horas e o ano todo, né? Então, não é só aquela transparência passiva, aquela que vem um órgão fiscalizador ou
uma entidade ou alguém que venha nos questionar sobre alguma informação. Não. Aqui na Câmara a gente tem esse cuidado de nós mesmos, de ofício, estarmos dando disponibilidade aos nossos atos. Quanto à pergunta, então, sobre o portal da transparência em específico da Câmara, se é de fácil e rápido acesso, eu acho que ele de fácil acesso ele é, de rápido acesso também acredito que seja, né? E sim, qualquer cidadão consegue checar as informações que deseja por meio, né, do nosso site, do nosso portal da transparência. Agora, é importante já responder a pergunta número 2, o questionamento quanto aos munícipes que não dominam tão bem a tecnologia, né? Então, claro, para aquelas pessoas que não estão vivenciando o dia a dia da Câmara, ou que não têm muito acesso à informática, ou que não tem mais não está acostumado a esse âmbito jurídico, esse âmbito legislativo, tem sim uma certa dificuldade, né? Deveria ser de modo mais intuitivo, até poderia ser de modo mais intuitivo, mas a gente sabe que é a prática, né? A prática que acaba facilitando as coisas, né? E nesse momento a gente não tem como compreender melhor como que um cidadão poderia compreender e acessar de uma forma mais fácil, né? Mas todo cidadão que liga aqui, toda pessoa que vem até a Câmara, nós buscamos ensinar, buscamos demonstrar como que ela consegue essas informações de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? E de forma mais intuitiva. Quanto à terceira pergunta sobre pensar numa plataforma que unifique os portais da transparência do município, contemplando municípios, estados e União, eu acho que sim, eu acho que é interessante sim pensar numa plataforma integrada, né? O que é importante mencionar é que existem diversos sistemas, né, que são trabalhados nos órgãos públicos. Então, diversas empresas fornecem esse sistema contábil, sistema financeiro, né? Então, essas empresas é quem fornecem a ferramenta, fornece o software, né, para que nós possamos operar o sistema. E são essas empresas também que acabam fornecendo ali o layout do portal da transparência, né? Então, aqui na Câmara, se você clicar ali no Transparência, a própria empresa que tem o contrato com a Câmara, é ela quem vai disponibilizar o mapa do site, o layout do site, né? E acho interessante sim que isso deveria ser regulamentado, enfim, a nível federal, né? Para que essas empresas pudessem seguir um padrão e facilitasse, né, esse acesso à informação, né? Então, e por fim, Fabrício, a última pergunta quanto à importância dos portais da transparência para os cidadãos, obviamente que ele é de muita importância, né? Ainda mais na atualidade, nesse momento presente, né, em que nós vivemos um momento de acesso à informação em tempo real, né, 24 horas, o que acontece no Brasil, no mundo, nós ficamos sabendo no mesmo momento, né? Então é muito importante que a transparência, por meio da internet, por meio dos sites, enfim, ela aconteça, né? E é uma ferramenta para que os cidadãos possam acompanhar, né, como que os entes públicos estão se utilizando dos recursos financeiros, das políticas públicas, né, e cumprindo assim o seu papel, né, de dar publicidade, de informar a toda a população como que a máquina pública é conduzida, né, o que tem sido feito com o dinheiro público, como que ele tem sido investido, né. Com certeza é fundamental que, por meio dos portais da transparência, toda a população possa acompanhar o dia a dia da administração pública. E para isso, obviamente, deveria inclusive acontecer um trabalho maior de educação, de informação,
né, de treinamento, de demonstrar na prática como que o cidadão pode acompanhar, de que ele possui essa ferramenta, né, tornar isso algo mais cultural, né, no meio da sociedade, demonstrar para a sociedade que com um clique ela pode acompanhar ali e verificar quanto que o seu vereador gastou, se ele recebeu diárias, se ele viajou, para onde que ele foi, se ele trouxe emendas, em que serviço foi investido isso, o próprio município, né, quanto que ele está investindo em saúde, quanto que ele está investindo em educação, em segurança pública, né, quais são as economias. E por fim, então, Fabrício, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que a Câmara Municipal de Chapecó, aqui no estado de Santa Catarina, está à disposição para prestar informação, né, para facilitar o acesso à informação, né, para dizer que o Portal da Transparência é uma ferramenta importante, né? Há muito a ser melhorado, com certeza, né? Também queremos nos colocar à disposição para ouvir algumas sugestões, né? Agradecemos pelo contato, né? E naquilo que puder contar aqui com a Câmara, com o Poder Legislativo, nós estaremos sempre à disposição. Bloco 2. Mas e aí? O que isso significa? Os dados mostrados anteriormente levam naturalmente à pergunta que inicia o nosso próximo bloco. O que isso significa? Eles estão gastando muito ou pouco? Quanto isso representa em termos de eleitores? O custo mensal do Legislativo é de R$ 3,38 por eleitor e o custo anual é de R$ 40,71 por eleitor. Quando abrimos esse valor, observamos que 54%, R$ 1,82, é proveniente de gastos com vereadores e 46%, R$ 1,56, é gasto com os assessores. O Portal da Transparência é uma ferramenta para que toda a sociedade tenha a oportunidade de participar ativamente. Nem todo município tem Portal da Transparência, mas é uma ferramenta que todos os municípios buscam ter, porque é uma forma mais fácil de acesso para a população. É mais fácil a população ter acesso a essas informações trabalhadas, né? Assim, específica, tipo de gastos com diária, quanto custa cada vereador, cada servidor. E isso o cidadão sozinho pode fazer essa pesquisa. Ele não precisa ir até lá o órgão público e solicitar essas informações, né? Então, é uma ferramenta de controle social. Eu acho que assim, a nossa discussão hoje é levar isso, levar para as pessoas que é importante que a gente acompanhe, que use essa ferramenta. Essa ferramenta está disposta lá para a gente utilizar. E que ela é uma forma muito boa de a gente ser um eleitor mais ativo. Porque se a gente tem acesso a essas informações, a gente vai poder cobrar. Será que está sendo bem investida a verba pública? Porque lá vai ter todos os gastos públicos, tanto com o legislativo, o executivo, porque tem um Portal da Transparência em todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal. Então, a gente vai poder verificar ali, por exemplo, às vezes sai no jornal de um determinado gasto. Aí fica todo mundo, meu Deus, gastou esse tanto, mas em quê? Mas está lá disponível esses dados para qualquer cidadão, né, que tem acesso a um computador, que vá lá e pesquise, para verificar e questionar, né? A diferença é que Chapecó, eles têm distintos. O portal o portal deles lá tem da prefeitura e tem da Câmara de Vereadores. Então, totalmente distintos ali para fazer separa o executivo do legislativo. Exato. Por incrível que pareça, não é só para a gente ficar curioso e querer saber quanto o amiguinho que é funcionário público ganha, seja ele um servidor de carreira ou seja ele comissionado. Eu já ia perguntar para a Jardi. Jardi é servidora pública como eu. Você já pesquisou o salário do chefe? Sim, a gente sempre pesquisa. De bobo não eu também pesquisei. E do chefe também. Também. Aquele amiguinho que fica, parece a tartaruga que alguém colocou lá no poste, a gente verifica quanto que ele... Mas esse é o Mas a tartaruga vai pro poste sempre? Oi? Sempre tem a tartaruga no poste? Sempre tem a tartaruga no poste, que aí ela tá lá, alguém colocou, ninguém sabe quem foi, mas alguém colocou. Papel, né? Isso aí. Mas às vezes o peso de papel é caro, né?
Vocês levantam essa questão de vocês conseguirem trazer esses dados, seja do Portal da Transparência, do Estado ou do município. Isso é relevante, isso é importante. O que eu percebi, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, é que eu não tive êxito em encontrar essa remuneração na União. E aí, por exemplo, no local que eu trabalho, eu não consegui achar a remuneração dos servidores e dos defensores públicos. Eu não sei nem específico e nem geral? Nem no específico e nem no geral. Eu consigo, por exemplo, encontrar dados de Brasília, mas dos municípios que têm determinados órgãos federais, eu não consegui. Uma coisa que pode acontecer, que tu não consegue achar, porque ele não está especificado. A parte dos órgãos públicos, eles são trabalhados em cima de centro de custos. Você vai por dentro do Ministério, o Ministério pode vir a ter um centro de custo específico, Ministério da Justiça. Vai ter juiz federal, vai ter juiz estadual, vai ter juiz... vai ter todas as comarcas. Só que cada um como se fosse um guarda-chuva, e embaixo de cada, vamos dizer assim, a União é o principal. Debaixo de cada guarda-chuva, debaixo do guarda-chuva União vai ter o Estado, e debaixo do Estado, aqui embaixo, que vai ter o juiz que tu está procurando. A mesma coisa, no caso, a Defensoria Pública da União, como é o caso que a gente está falando, vai ter a União como um todo, vai ter um dos departamentos específicos lá, vai estar da Justiça, e embaixo dali vai estar. Só que se a gente não souber aonde ou como procurar, ou como é que ele vai estar lá dentro, a gente não vai achar. E é esse questionamento que a gente faz quando a gente questiona, por exemplo, o Alan, é sobre isso. Será que não seria possível fazer um portal mais intuitivo que o cidadão vai lá e ele vai dizendo mais ou menos qual o próximo caminho que você faz para ter acesso a essa informação? Ou ele é deliberadamente feito para ser difícil? Esse é o nosso questionamento. A quem interessa essa facilidade? Interessa? Exatamente. Isso só colocando o que a gente está falando aqui, né? Direto do portal da transparência.gov.br, o que é e como funciona. Lançada pela Controladoria Geral da União, CGU, em 2004, o portal da Transparência do Governo Federal é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. Desde a criação, a ferramenta ganhou novos recursos, aumentou a oferta de dados ano após ano e consolidou-se como um importante instrumento do controle social, com reconhecimento dentro e fora do Brasil. Mas vamos lá, cara pálida, até que ponto? Dentro e fora do Brasil, para ganhar prêmio, tá bonito pra gente. A gente está mostrando aqui agora que não é bem assim. Na prática a teoria é outra. É outra. É isso aí mesmo. É bem nessa. Você ouviu o segundo episódio do podcast, o ABC Jur. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. A FAPESC, que é a nossa patrocinadora, está marcada aqui embaixo no card, assim como a Católica, a instituição onde nós estudamos. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.